Bom dia, meus amados. Graça e paz. Aqui quem está falando é o professor Mateus. Continuamos a exposição da segunda carta de Paulo aos Coríntios e hoje nós vamos expor os capítulos 8, 9 e 10. Espero que você tenha feito uma boa leitura. Se ainda não fez, ainda dá tempo para que você possa pegar mais detalhes, porque o que nós vamos fazer aqui hoje, como todas as vezes, é tentar trazer uma exposição do capítulo inteiro, trazendo a ideia do capítulo, para que você consiga absorver melhor a sua leitura. Hoje nós temos 3 capítulos, porém 2 assuntos. O 8 e o 9, eles vão tratar sobre uma coleta que Paulo está preparando para levar para os santos de Jerusalém. E nesses 2 capítulos, ele argumenta e explica os fundamentos que devem nortear essa ação de amor e de generosidade para com aqueles que necessitavam. Ao passo que o 10, ele vai começar uma defesa do seu apostolado, remontando aquela questão do capítulo 2, que algumas pessoas estavam questionando o seu apostolado em Corinto, e não só questionando o seu apostolado, como se deixando levar por uma métrica diferente, uma métrica que valorizavam questões exteriores e que se impressionavam com o status, porque esse era o padrão de liderança que eles tinham recebido na cidade, por ser uma cidade helenista, uma cidade grande. Eles estavam cercados de líderes proeminentes que falavam bem, que dominavam a oratória, e eles de repente começavam a contrastar a forma de Paulo liderar, a forma de Paulo falar, o desapego de Paulo aos bens materiais. E isso fazia com que, diante de algumas pessoas que valorizavam questões exteriores, Paulo fosse menosprezado. E aí no capítulo 10, Paulo já vai defender o seu apostolado, mostrando o padrão correto de se olhar. Eu quero destacar aqui na primeira seção do capítulo 8 e 9, que ele fala sobre contribuição, alguns textos, né? A primeira parte do capítulo 8 eu acho interessante, que Paulo faz algo que ele recomenda a Timóteo. Quando ele fala sobre escolher pessoas para liderar a igreja, Paulo vai dizer o seguinte: escolham homens fiéis, que possam servir de modelo para os santos. E ele faz exatamente isso, mostra que isso é um padrão de liderança de Paulo. É usar modelos para dar um panorama, onde ele quer chegar, ou qual é a visão que essas pessoas que querem crescer precisam ter, e qual a referência eles precisam ter. E aqui ele começa usando os macedônios como referência para os coríntios, dizendo que eles tinham alegria, eles suplicaram, verso 4 ele vai dizer, eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Lá no 7 ele vai dizer: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Quando você lê o capítulo 8 todo, você vai perceber que, de alguma maneira, Paulo quer que eles melhorem nisso, porque Paulo os elogia, Paulo diz que eles são bons em fazer isso, diz que tem orgulho deles, diz que fala para todo mundo sobre como eles são bons, mas por mesmo tempo você percebe que Paulo está se precavendo. Ele está dizendo: olha, eu vou chegar aí com o pessoal e eu tenho falado muito bem de vocês, então por favor não me façam passar vergonha. Mais ou menos essa é a tônica aqui do capítulo 8. Ele vai dizer que em determinado momento que foram eles mesmos que deram a ideia de fazer essa coleta para levar para os santos de Jerusalém, mas no tempo todo Paulo elogia e confronta, é muito parecido com o padrão de Jesus em Apocalipse com as 7 igrejas da Ásia. Ele fala: olha, vocês são vocês são bons, porém tem um contra ti, então se arrependa. Um padrão de confronto que não foca só na oportunidade de mudança, mas também foca naquilo que já é bom. Então Paulo passa o tempo todo fazendo esse jogo de palavras para poder convencê-los a fazer uma boa oferta para os santos. Ao verso 12 ele vai dizer: porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com aquilo que não tem. Aí ele começa a mostrar que ele não quer saqueá-los. Ele vai dizer no verso 13: nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Aí ele vai usar aqui no verso 15, ele vai dizer: como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou para quem recolheu pouco. Aqui ele está fazendo uma referência de Êxodo,
quando o maná cai pela primeira vez, e aí vai haver as instruções. O povo pergunta, o que é isso, né? Como se fosse um pozinho fino, né? E o povo nunca tinha visto aquilo e pergunta, o que é isso? E ele fala, isso é o maná, é o pão do céu que o Senhor os deu, podem colher um jarro para cada um, tal. E eles recolheram, e quando eles foram medir, mesmo aqueles que recolheram muito deu um jarro, e aqueles que recolheram um pouco também deu um jarro. E aí vem a instrução de não colher para o dia seguinte, para eles colherem só para o dia atual. E eles mostram que o propósito de Deus dar riquezas a um é que justamente ele esteja pronto para suprir a necessidade do outro. Lá no verso 21 ele vai dizer, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. E aqui já no finalzinho dessa porção do capítulo 8, ele está dizendo assim, vocês ficam tranquilos, que não vai só eu levar esse dinheiro, vai um pessoal que está sendo indicado pelas igrejas, e nós temos muito cuidado em que essa oferta seja bem feita, mas que ela também seja levada com cuidado e cautela, ao ponto de que ninguém nos acuse de estarmos nos apropriando de algo que não é nosso. Porque não é bom parecer só... nós não queremos parecer bom só para Deus. Nós queremos que vocês também saibam que nós estamos fazendo algo bem feito e algo honesto. Então aqui no 8 é muito interessante ver como é contemporâneo a preocupação de levantar uma ajuda, uma oferta para abençoar os necessitados e ao mesmo tempo estar preocupado como isso vai ser administrado. Já no capítulo 9, ele continua a primeira parte fazendo essa mesma ideia do confronto, que é mostrar a qualidade dos coríntios e ao mesmo tempo ser prudente para que eles se preparem para fazer uma boa oferta. Por exemplo, no verso 3 ele vai dizer, contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas vocês estejam preparados como eu disse que estariam. Ou seja, ele está dizendo, aquilo que eu falei para vocês no início, estou passando aí, e eu falei que vocês são generosos, então, por favor, não me decepcionem. Parece que com um pai, né, quando está falando com o filho, e aí o filho faz um monte de coisa, um monte de gracinha, aí chega um amigo e ele fala, faz isso, filho, o filho não faz. Aí faz isso aqui, o filho vai lá e não faz. É comum os filhos fazerem isso, e Paulo parece olhar para eles com essa mesma preocupação de um pai, que diz, olha, eu estou falando para todo mundo que vocês são tão generosos, por favor, não vão me fazer passar vergonha. E aí, a partir do verso 6, ele vai trazer uma estrutura espiritual que deve estar por detrás da oferta, porque no 8 ele está falando de forma bem prática, eles estão precisando, Deus deu para vocês, o objetivo é que Deus dá algo para alguém, é para que ele contribui, para que gere igualdade, para que gere equidade, para que a justiça seja feita. Então, por favor, façam uma boa oferta, eu estou passando aí e tal, quem vai cuidar disso é fulano, quem vai levar é Bertano, e fique tranquilo que a gente vai prestar conta de tudo para que seja algo bem transparente. Já no 9, ele já, a partir do verso 6, ele já traz um princípio como que deve ser exercido esse princípio da generosidade. É aquele texto tão conhecido, vou ler aqui uma porção grande, a partir do verso 7 ele diz, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, como eu meço quanto eu devo dar? É conforme cada um determinou no seu coração. Então é uma coisa entre você e Deus. E não pode, como ele está falando de coração aqui, ele diz assim, como você propôs no seu coração. Mas se a proposta do teu coração é uma proposta avarenta, que te faz ter pesar, essa proposta, você ainda não chegou num acordo no teu coração. Então trabalhe mais teu coração para que a proposta seja algo que seja alegre. Porque assim que Deus ama que você faça dessa maneira. Aí o verso 8 ele vai dizer, pois Deus é poderoso para fazer que toda a graça que lhe seja acrescentada para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em boa obra. Então ele está dizendo o que vai transbordar? É a boa obra. Então enquanto a gente está preocupado em que as coisas transbordem para o nosso lado ao ofertarmos, ele está dizendo que não é esse o padrão. O padrão é que nós possamos ser generosos, sabendo que Deus cuida de nós em todas as nossas necessidades, mas que diante de Deus as nossas transbordarão. E aí ele vai dizer no verso 9, como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Quando nós contribuímos, nós estamos fazendo com que a justiça de Deus seja estabelecida. Verso 10, aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Ele tá mostrando para o povo que Deus dá semente e pão. Pão é para você comer e para o seu desfrute, mas Deus sempre põe em nossas mãos a semente. Então nós não podemos pensar que tudo que Deus põe nas nossas mãos
são pão, é tudo para mim, é tudo para mim. Não é esse o padrão. Deus está dando pão para você comer, para te satisfazer, mas Ele pôs uma porção em suas mãos que são sementes, e é essa porção que Ele quer multiplicar, ou seja, Ele quer te encontrar confiável para administrar sementes. Verso 11, vocês serão enriquecidos de todas as formas. E qual é o motivo que Deus enriquece alguém? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então, eu sou generoso, eu cuido do necessitado, mas quem é que recebe isso? É o próprio Senhor. Olha o verso 13. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês têm no Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Então ele está dizendo que o que deve nortear a oferta de alguém, a generosidade de alguém, é a consciência de que você faz parte de um processo de Deus em abençoar os outros. Então todo padrão que te conduz por ganância não provém do princípio da palavra. Você dá para enriquecer, você dá para ter mais, você dá para poder conquistar muito mais, você dá porque você quer ser milionário. Então você dá para ser rico, e não é isso. Você é enriquecido para dar, você é enriquecido para ser generoso, e o que vai transbordar são as suas boas obras diante do Pai. Então, se você entende que Deus te enriqueceu e te deu condições, saiba que Deus te enriqueceu e Ele quer te encontrar sendo servo fiel, que administra bem os bens dele. Lógico que Ele vai te dar pão também, então vai ter muito no meio do que Ele te dá, que é para você desfrutar com a sua família, que é para você desfrutar com você, para você se alegrar com os frutos do trabalho das suas mãos. Mas nunca se esqueça que parte do que Deus coloca em suas mãos são sementes, para que você possa semear, seja para a continuação da pregação do Evangelho numa comunidade de fé, parte disso para abençoar os necessitados do seu próximo que está ao seu lado, para honrar os seus pais, se eles precisarem de recursos financeiros, que o Senhor não te encontre avarento, assim como Paulo estava instruindo os irmãos de Coríntios a não serem avarentos. No capítulo 10, Paulo muda completamente de assunto, eu não quero nem entrar no porquê houve uma mudança tão brusca. Nós já falamos aqui sobre as cartas de Paulo, existem muitas probabilidades aqui a respeito desse trecho ter sido uma parte de uma outra carta de Paulo, aquela que nós tínhamos dito no início, que era a carta severa, mas nós não precisamos de ter certeza disso, isso estava incluso nessa carta, e aqui Paulo muda completamente de assunto, e agora o apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas estão zombando, dizendo assim, as cartas de Paulo são muito severas, Paulo é muito poderosão quando ele está escrevendo carta, mas quando ele chega aqui ele não é tudo isso não, é exatamente isso que eles estavam falando. E aí Paulo vai mostrar o padrão deles. O verso 7 do capítulo 10, Paulo diz, vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Ó o verso 10, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes. Mostra que Paulo realmente mandou muitas cartas para ele, não só essas duas. Mas ele pessoalmente não impressiona, e sua palavra é desprezível. Olha como alguns coríntios tratavam o apóstolo Paulo. Verso 12 ele vai dizer, não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. Verso 15, da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriamo-nos de trabalhos que outros fizeram. Nós não nos gloriamos de trabalho que outros fizeram. Nossa esperança é que à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Queridos, daqui para frente, nós vamos ver Paulo tratar essa questão de como eles tratavam, deles não aceitarem o apostolado do apóstolo Paulo. E aqui é uma introdução, embora hoje seja o último capítulo do dia, o capítulo 10 é uma introdução à defesa de Paulo, do seu apostolado, de sua liderança dentro da igreja de Corinto. Então, o que nós levamos para esse dia hoje? Vamos pegar essas duas porções. Primeiro, vamos começar de trás para frente, né? O capítulo 10, Paulo está ensinando a igreja de Corinto e nos ensina a não julgarmos pela aparência, a não ficarmos buscando pessoas que gostam de aplausos e gostam da proeminência. Lembre-se que é tudo para ele, por meio dele. Cristo sempre deve ser o centro. E Paulo nunca teve a pretensão de ser um líder que chamava para si a atenção e a glória. Paulo era um tipo de líder que se gloriava em seus sofrimentos.
E a porção do 8 e 9, que nós possamos, assim como o Paulo diz aos Coríntios, assim como você é bom em tantas coisas, seja bom também na generosidade. Que o Senhor possa te encontrar generoso, que você tenha o mesmo coração que Jesus Cristo, que se fez pobre para que outros fossem ricos, como o coração de Deus que deu o seu melhor para nos alcançar. Que Deus nos encontre com um coração completamente generoso, estando pronto para administrar, sermos bons mordomos daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Que Deus te abençoe, que você tenha um lindo dia.